Graça e paz, amados irmãos, boa noite a todos. É um privilégio nós voltarmos todo final de semana e vermos a palavra do Senhor, que o Senhor tem nos revelado ao longo de todos esse livro de Atos dos Apóstolos. Para contextualizar a todos, nós estamos já na mensagem 73 e vamos finalizar, creio que até final já de dezembro, a última mensagem do livro de Atos, segundo o nosso querido irmão já fez a escala toda até o final do ano, e no próximo ano vamos iniciar o livro de Romanos. Irmãos, quanta bênção. Irmão William, que bênção, né? A você que nos assiste e nos acompanha no canal do YouTube, aqui na nossa comunidade de Nova Odessa, graça e paz na sua casa, a bênção do Senhor seja todo sobre o seu lar, e que o Senhor possa nos abençoar essa noite. Vamos orar mais um pouco? Amém. Querido Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti mais uma vez, Senhor. Não que nós sejamos capazes, Senhor, até de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ó Espírito Santo, nos guia como Tu já tem nos guiado a toda a verdade. Ó, que as palavras, Senhor, que as palavras desse livro, a supremacia da Bíblia, da qual nós temos alicerçado a nossa fé na palavra de Deus. Ó, expõe toda a Escritura para nós essa noite um pouco mais. Que possamos aprender no nosso dia a dia, mesmo em face da leitura que vamos fazer essa noite, aplicá-la no nosso viver. Senhor, nós Te agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é a realidade. Nos agracia, nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, ao qual o Senhor nos colocou. Que essa noite, Senhor, a Tua palavra flua grandemente em nossos corações. Se há alguma adversidade nesse ambiente, nós já repreendemos em nome do Senhor Jesus. E saia daqui para fora. Senhor, toda a Tua autoridade, todo o Teu senhorio reinante seja sobre essa reunião. Nós já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bom, vamos abrir o livro de Atos, capítulo 27. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, na versão revista e atualizada. Vamos lá? Vamos para encorajar todos, vamos fazer assim, as irmãs que são sempre a maioria, vão ler o versículo 1 e os irmãos o versículo 2. Vamos lá? As irmãs? Quando navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver seus amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfília, chegamos a Mira, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte a destino, não nos teve permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos sob a proteção de Creta, na altura da Salmona.
Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, Com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Vamos ler todos? Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fênix e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Bom, até a semana passada, amados irmãos, nós vimos desde o capítulo 21, no final do capítulo 21 de Atos, até o capítulo 26, nós vimos o enfoque que tem sido o aprisionamento do apóstolo Paulo. Ele foi falsamente acusado por muitas coisas pelos judeus, apresentou a sua defesa para 2 governadores e um rei. Então isso foi a trajetória do apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo dos gentios, perante ali as autoridades e reis, cumprindo-se aquilo que o Senhor havia determinado lá no seu chamamento e na sua conversão, em Atos capítulo 9, quando Ananias foi até ele, e Ananias ainda questionou o Senhor se deveria ir ou não, e o Senhor falou: vai, porque esse é para mim um instrumento ou um vaso usado, que será usado para levar o meu nome perante reis e gentios e judeus. E importa ele sofrer por causa do meu nome. Isso foi o que o Senhor falou por meio de Ananias a Paulo. E se cumpre lá no final do capítulo 26, da semana passada, onde o Abner nos fez a exposição de que Paulo estava perante um rei. E Paulo expôs perante esse rei e perante o segundo governador que havia assumido toda a sua defesa. Ele havia ficado preso 2 anos em Cesareia de Filipe, que era a capital administrativa do Império Romano daquela época. Então, lá no capítulo 26, nós vimos que enquanto Paulo, no finalzinho ali do capítulo 26, irmãos, precisamente no versículo 23, quando Paulo ele fala perante o governador Festo, perante o rei Agripa, perante todas aquelas autoridades, aquela pompa toda, ele diz algo. Ele falou assim: isto é, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Nesse mesmo instante o governador clamou em alta voz e falou: Paulo, estás louco? As muitas letras te fazem delirar. Está no capítulo 26, ele ainda na sua defesa, ele interrompeu com essa voz em alta voz, versículo 24, as muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu para aquele governador: eu não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Então Paulo, ele vai ali se defendendo, mas a sua trajetória já estava traçada. O Senhor o havia aparecido naquela noite na prisão em Cesareia de Filipe. Paulo preso, o Senhor aparece do lado dele e falou: Paulo, coragem. Do mesmo modo que você deu testemunho
em Jerusalém, e importa que dês testemunho em Roma. A partir daquele momento, irmãos, quando o Senhor se apresenta do seu lado e você ouve a voz do Senhor, você não precisa ficar preocupado. Pode ter o mar agitado, pode as ondas subir. O Senhor é que determina todas as coisas. E nessa noite nós vamos ver, irmãos, essa viagem, a última viagem de Paulo. Eu e você, eu te convido a você embarcar nessa viagem. E nós extrairmos através da palavra de Deus o que nós podemos aplicar na nossa vida. Então, os versículos seguintes terminam e começa o capítulo 27, há uma virada de página. Capítulo 27, Festo ali ele interrompeu, né, só voltando um pouco, e disse para Paulo que você está louco. Há um versículo em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios 1,18, que Paulo escreveu essa carta aos Coríntios enquanto ele estava nas suas viagens. Ele escreveu dizendo o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós outros, puxa, irmãos, vale a pena ler esse versículo? 1 Coríntios 1,18, ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Está aí? Vamos ver? Mas para nós outros é o poder de Deus, não é isso? 1,18. Opa, eu estou em Romanos. Estou doido para entrar no livro de Romanos, eu estou abrindo Romanos. 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura. Aquele governador falou: Paulo, você está louco, as muitas letras te fazem delirar. Irmãos, eu prefiro ser louco para Deus, né? As pessoas podem chamar de louco, mas, irmãos, isso é maravilhoso. Então Paulo ele fala: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, irmãos, eu e você estamos incluídos, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia! E então, Paulo ele deu essa declaração, e ele também fala na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 13, se enlouquecemos, é para Deus que enlouquecemos. Então, irmãos, agora no capítulo 27, nós temos os dois últimos capítulos do livro de Atos. Esses dois, Paulo agora embarca na sua última viagem, e esses dois últimos capítulos são, portanto, uma espécie de diário de bordo. Agora, quem embarca junto com Paulo para a Itália? Lucas e Aristarco. Aonde estava Lucas, Emerson? Nesses 2 anos que Paulo esteve preso em Cesareia, não aparece o pronome nós. Agora volta o pronome nós e estamos. Segundo os historiadores, Lucas, nesses 2 anos, ele esteve escrevendo o seu evangelho. E provavelmente, irmãos, eu não estou inferindo o que está na Bíblia, eu estou seguindo os historiadores de sua época. Joséfo, um grande historiador judeu. Ulisses, segundo os historiadores, Lucas, nesses 2 anos, enquanto Paulo esteve em Cesareia preso, ele esteve entrevistando Maria, idosa, mãe de Jesus, em Jerusalém, para escrever o evangelho, irmãos. Que coisa maravilhosa! Quando ele soube que Paulo tinha apelado para César e tinha um navio pronto para levar o apóstolo, ele falou: Aristarco, de Tessalônica, levou Aristarco com ele. Então, o versículo 27, quando foi decidido, houve uma decisão, porque Paulo não era um condenado, ele não foi condenado, ele apelou para César para ser julgado na Itália. Então, agora Paulo é levado para a Itália. A César apelou, a César, você vai. Então, Lucas, ele começa a narrar aqui, versículo 27. Capítulo 27, versículo 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos
a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Quem eram esses presos? Você tinha ali o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo de Cristo, um homem de Deus, e você tinha 276 presos nesse navio. 276. Fora Paulo, Lucas e Aristarco. Então, depois desses 2 anos preso em Cesareia, ele foi julgado. Agora, Lucas e Aristarco, nós vamos ver, e mais 276 passageiros, está registrado no livro de Atos. Lá na frente vocês vão ver esse registro. Lucas, ele é muito específico, ele registra. Aí, eu vou pedir agora para a Fabiana colocar uma imagem. Eu fui buscar uma imagem do primeiro século. O Império Romano, a Fabiana vai colocar, o versículo 2, eles embarcaram num navio adramitino. Esse navio adramitino estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Esse era o navio do primeiro século. Estilo do navio. Era um navio cargueiro. Na época, o Império Romano, ele investiu muito na marinha mercante, porque o Império Romano se abastecia de grãos vindo do Egito. Então era muito natural os navios mercantes costeando a costa ir chegar na Itália e descarregar os grãos. Todo o Império Romano era abastecido de grãos vindo do Egito da época. E a história nos diz que Roma, no primeiro século, ela tinha... Vocês já ouviram a história de pão e circo? Já ouviram, né? Era muito comum em Roma, no primeiro século. Eu não sei, alguém aqui já viajou para Roma? Já foram ver o Coliseu? Irmãos, se eu for lá um dia eu vou chorar, porque o Coliseu foi um palco de milhares e milhares de mortes. O Coliseu romano, ele era um espetáculo para o povo, era circo. E o governo, o Império Romano, abastecia o seu povo com pão e circo. Esses 276 prisioneiros, embarcando junto com Paulo, iam para Roma, para servir de gladiadores. Vocês já assistiram filmes, vocês já viram, todos nós já vimos. Muitos prisioneiros que o Império captava, ia para Roma, para servir ou de gladiadores, ou para morrer no meio das feras, para ser jogado no meio das feras. Isso era o circo do romano. Para nós hoje, irmãos, é terrível. Mas estava aqui o apóstolo do Senhor. Pode tirar, Fabiana, por favor. E então esse daqui era um navio adramitino. Adramitino é porque ele é de Adrimítia. Adrimítia era um porto costeiro na costa da Ásia. É um porto que tinha muitos navios adramitino. E então, embarcando no navio adramitino, que estava de partida, versículo 2, para costear a Ásia, fizemo-nos. Percebe que o pronome agora já está no plural, fizemo-nos. Então, Lucas, fizemo-nos ao mar, indo conosco. Aristarco, macedônio de Tessalônica. Então, Lucas registra que, olha, além de mim, estava Aristarco, macedônio de Tessalônica. Esse mesmo Aristarco, é ele que vai ficar lá no final do livro de Atos. Paulo relata de Aristarco. Aristarco, somente Lucas está comigo e Aristarco. Paulo, ele dá testemunho de Aristarco e de Lucas, inclusive na sua segunda carta a Timóteo. Quando ele estava perto já do seu martírio, Paulo, ele escreve a segunda carta a Timóteo, dizendo: Timóteo, apressa-te, vem logo antes do inverno, traze-me os livros e a capa, somente Lucas está comigo. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Puxa, irmãos, agora tem o dia seguinte. No dia seguinte,
chegamos a Sidom. E Júlio, não é o pai do Vinícius que chama Júlio, tá? Tratando Paulo com humanidade. Essa palavra humanidade em grego chama filantropos. É tratar com carinho, tratar com cortesia, tratar com reverência, ou seja, tudo que você precisa, eu vou tratar. O que a filantropia faz hoje? Muitas obras, né? Boas obras. Então, a palavra humanidade é tratar com carinho, tratar com cortesia. Por isso que esse centurião permitiu Lucas, que além de ser historiador é médico, o Aristarco ir junto. Então, olha que cortesia do Júlio deixar duas pessoas para servirem o apóstolo Paulo. Então eles partiram, tratando ele com muita humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Então lá em Sidom, quando eles chegaram nessa parada em Sidom, havia irmãos. Irmãos, como é lindo você ir num lugar e ter irmãos. É ou não é? Os irmãos foram lá e deram assistência para Paulo. Olha lá, o versículo 3. Permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Então, irmãos, nós vimos que nesse navio estava ali Paulo, Aristarco, Lucas e 276 passageiros. Como eu falei, provável que esses passageiros, condenados à morte, antes de morrer, deviam oferecer esse espetáculo em Roma. Era natural. Mas Paulo deixou claro o propósito de visitar Roma. Em Romanos, nós vamos ver, tem 8 declarações que Paulo fala aos romanos, quando ele escreve aos romanos. Quando ele esteve em Corinto, ele escreveu aos romanos que o desejo dele era visitar os irmãos de Roma. Por 8 vezes Paulo escreve, nós vamos ter tempo para descrever isso. Eu só vou fazer uma parada aqui agora. Então, Lucas, que é o narrador do livro de Atos, ele traça, irmãos, um paralelo do ministério de Cristo e do ministério de Paulo. 2/5 do evangelho de Lucas descreve a viagem de Jesus da Galileia até Jerusalém. E o último terço de Atos dos Apóstolos descreve a viagem de Paulo de Jerusalém até Roma. Isso não é impressionante? O mesmo autor de Atos, o escritor de Atos, que escreveu o seu evangelho, ele relata os mesmos pontos. E aqui, irmãos, no versículo 4, eles partiram com a proteção de Creta. Eu vou pedir para a Fabiana colocar mais um mapa agora, que agora vai ficar interessante a nossa viagem. É muito bom, irmãos, a gente contextualizar a história. Tem aquele vermelhinho? Olha, se os irmãos perceberem, irmãos, esse aqui é a viagem de Paulo a Roma. Ele saiu daqui da costa de Cesareia, nesse ponto. Não, Fabiana vai colocar aqui, olha, Cesareia. Cesareia, a primeira parada de Paulo foi lá em Sidom, onde ele achou os irmãos e os irmãos prestaram assistência para ele. Esse é o primeiro navio. Essa viagem vai ter 2 navios. O primeiro navio é o Adrimitino, que partiu de Cesareia e ele parou em Sidom. Aí eles foram costeando a ilha de Chipre. Por que, irmãos? As navegações do primeiro século não navegavam muito em alto mar, navegava costeando, porque tinham referência. Naquela época não existia bússola. Como que eles eram guiados, as embarcações? Através das estrelas e do sol. Havia um sextante na embarcação, que era um instrumento de navegação portátil,
usado para medir um ângulo entre um corpo celeste, entre a estrela ou o Sol, ou planetas, e via a linha do horizonte. Presta atenção no que eu estou falando. Mais tarde, irmãos, acho que na segunda mensagem, o irmão que for falar, vai acontecer algo que eles não tinham mais condições de ver a estrela, nem havia sol. Estava tudo nublado. Como é que você vai navegar num ambiente nublado? Somente pela costa. Você vai costeando, você vai vendo a costa. E aí você chega no seu destino. Para não cair em mar aberto, é onde vai dar problema. Então, versículo 3, vamos deixar o mapa aqui. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre. Eles estavam protegidos pela ilha de Chipre, lá no cantinho, Fabiana. Aqui, eles foram protegidos por Chipre, ou seja, eles se guiavam, eles se norteavam pela costa. Eles sabiam que ali era Chipre, aí a costa ali de Lícia, Quinido, partindo dali navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Ou seja, se você cai em mar aberto, presta atenção, se você viesse aqui embaixo, aqui, ó, depois de Cesareia, para cá da direita, você já ficaria em mar aberto. A costa, ela protege você dos ventos. Você não pega ventos contrários. Você aproveita a força do vento para o barco ser levado. Então, ali, versículo 5, atravessando e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, lá em cima, ó. Lícia ali é Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Onde que está Mirra? Ali, lá em cima, Mirra, lá em cima. Mirra, na Lícia. Eles chegaram lá em cima. Aí, chegaram até Mirra, na Lícia. Mais uma parada. Então, aquele primeiro navio, Adrimitino, que eles partiram de Cesareia, William, eles agora chegaram em outro porto. Pararam ali na Lícia. E o que acontece agora? No versículo 6, o centurião do navio, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, um outro navio, era um outro navio cargueiro, parecido com aquele primeiro navio. Ele saiu de Alexandria, lá no Egito, era um navio cargueiro com grãos, para levar a carga também para a Itália. E aí eles transferiram, achando ali um centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, versículo 6, nele nos fez embarcar. Então, eles saíram todos daquele primeiro navio e foram para o segundo navio para embarcar. Então ali, eles foram, agora pode ir, eles saíram da Lícia, tá? E agora eles partem com o segundo navio fazendo essa rota. Presta atenção, eu vou adiantar um pouco, pode adiantar. Aqui, a minha palavra de hoje vai até os bons portos. Na semana que vem vou deixar para o amado irmão para falar sobre os perigos da viagem. E nós vamos falar um pouco hoje, essa noite, sobre perigos de viagem. Muitos escritores, pode tirar, Fabiana, por gentileza. Muitos escritores, eles têm retratado, irmãos, a nossa vida como uma viagem. Você já ouviu falar? Quem ouviu falar isso? Que a nossa vida é uma viagem. É ou não uma viagem? Nossa vida é uma viagem. Eu acredito, irmãos, e todos nós, é muito comum, até no ambiente de trabalho, os colegas, ou na rotina, né, Thomas? Rapaz, eu estou enfrentando uma tempestade. Quem daqui já ouviu? Quem daqui usa muito essas alegorias? Estou enfrentando uma tempestade, etc. As tempestades, irmãos, são normais, usadas. É uma metáfora que a gente pode colocar, né? Nós geralmente falamos sobre as tempestades da nossa vida.
E os ventos, eles sopram, né, durante a nossa vida, de qualquer maneira. Então, na jornada da nossa vida, nós atravessamos caminhos difíceis. Eu não acredito que não tem ninguém aqui essa noite que nunca atravessou um caminho difícil. Quem é que já andou por aquelas pinguelas estreitas que você parece que vai cair no rio? Às vezes nós andamos em pinguelas estreitas, às vezes andamos em montanhas íngremes. Puxa, eu não vou conseguir chegar lá. Quem daqui já não passou algum deserto seco, que não tinha um gole de água? Mares com tempestades que talvez o vento sempre soprando ao contrário. Mas graças a Deus, irmãos, nós temos a vida de Deus, nós temos em quem confiar. Então, esses versículos que nós estamos lendo, vamos colocar uma alegoria que a nossa vida, ela é uma vida cheia de tempestades, também de bonança, mas também de bons portos. Aleluia. Então aqui, irmãos, graças a Deus, no versículo 7, vamos voltar para Atos 27, versículo 7. Eles navegaram vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade. Vamos ler o versículo? Vamos ler todos? Navegando muitos dias, e tendo chegado com dificuldade pelo grande rio, não nos sendo permitidos prosseguir por causa do vento contrário, navegando sob a proteção de Creta, na altura de Salmão. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade. Quem de nós não passa por dificuldade? E quem de nós não temos vento contrário? Eles navegaram vagarosamente. Parecia que o mar estava calmo. Então você põe o navio vagarosamente. Mas mesmo, irmãos, na nossa vida cristã, vivendo vagarosamente, Deus, ele levanta um vento contrário. Porque ele não quer que nós fiquemos vagarosamente. Nosso Deus, ele é maravilhoso. E ele sabe da nossa condição, que se eu e você ficar vagarosamente, ele vai levantar um vento contrário, a fim de provar a nossa fé. Porque a nossa fé, ela tem que ser firmada no Senhor e na sua palavra, não nas condições favoráveis de ventos. Muitas pessoas se alimentam de ventos. Para mim, quem se alimenta de vento é balão, bexiga. Nós não podemos confiar, irmãos, nos ventos. O vento, o vento, ele tem uma alegoria na Bíblia do Espírito Santo. O vento, você sabe de onde ele vem? Você sabe para onde ele vai? Não é verdade? Nós precisamos confiar na palavra de Deus. E ali naquele navio tinha um homem de Deus. E eles navegaram sob a proteção de Creta, na altura de Salmona, costeando-a. Então, aqui, irmãos, está claro que o navio, ele vai costeando. Se ele cair para alto mar, é problema. Ele foi costeando-a penosamente. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, pelo qual estava a cidade de Lazéia. Aqui eles já estão perto da costa da Grécia. Então, irmãos, graças a Deus, nessa viagem, eles foram costeando a costa. E é interessante, eu vou falar algo para os irmãos. Existe esses 2 capítulos de Atos, olha que interessante na história. Os 2 últimos capítulos de Atos estão repletos de termos náuticos, embarcando, costeando, lançando ao mar. Tem muitos termos náuticos, muitos dos quais não são encontrados em nenhuma outra passagem da Bíblia.
E aí eu peguei alguns trechos de alguns historiadores e escritores que se basearam as suas rotas de navegação pela Bíblia. Olha que fato interessante, o que Lucas deixou. Tem um livro de um autor chamado H. Robertson, de 1920, Look at the History of the Light Research, que é a luz, Lucas, o historiador, a luz da pesquisa. Esse livro de 1920, ele dedica um capítulo inteiro aos termos náuticos encontrados no capítulo 27 de Atos. Aí teve um camarada chamado James Smith, um iatista escocês e uma autoridade em navios antigos. Ele interessou-se tanto pelo assunto que ele comparou cuidadosamente a narrativa de Lucas com seu amplo conhecimento do mar Mediterrâneo, e ele passou o inverno de 1844 a 1845 em Malta. Nós vamos ver mais na frente, o irmão Marcelo vai nos falar dos perigos da viagem e aonde Paulo foi chegar com esse navio, na ilha de Malta. Então ele fez essa viagem e ele escreveu um livro sobre a viagem de Paulo. Ele diz: Lucas, pelo seu uso preciso de termos náuticos, dá grande exatidão a esta linguagem e expressa uma única palavra, o que normalmente se exigiria diversas. Fox Jackson caracteriza este relato da viagem de Paulo como entre as mais belas peças de escrita descritiva do Novo Testamento. MacGregor a chama de a parte mais dramática do livro todo. Então, irmãos, muitos escritores leram o livro de Atos, no capítulo 27 até o 28, para encontrar os porquês dessa viagem lá no Mediterrâneo. E nós temos uma pessoa nessa viagem, o apóstolo Paulo, que viajou por mais de 5.600 quilômetros. Toda essa região. Os irmãos lembram? Nós já expomos aqui as 3 viagens de Paulo. A primeira, a segunda e a terceira viagem. Quanto Paulo não navegou todos esses mares. E agora tem uma parte interessante. Versículo 9. Começa a entrar, irmãos, os perigos da viagem. Nós vamos entrar na primeira parte dos perigos da viagem. E o irmão, na outra mensagem, ele vai completar esses perigos da viagem. Versículo 9, vamos ler? Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestado aos Paulo. Vamos continuar lendo? Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Exatamente. Depois de muito tempo se tornado a navegação perigosa e já passado o dia do jejum. O que significa esse dia do jejum? O jejum mencionado aqui é um dia judeu da expiação. Esse dia do jejum, os judeus comemoravam ele provavelmente no mês de outubro. Tem uma nota aqui que eu vou ler para os irmãos. O dia do jejum, ele foi escrito em Levítico 16, tá? O jejum é o dia de perdão, que no calendário judaico corresponde ao dia 10 do mês de Tisri. É Tisri, é isso mesmo, Emerson? Tiri. Isso é com ele. Que é absolutamente o mês de outubro. Tá? E o que acontece aqui, irmãos? E aqui, a partir dessa data até fevereiro, ou seja, de outubro até fevereiro ou março, era perigoso navegar, porque era o período de inverno. Esse período era perigoso navegar, porque você não sabia o que podia acontecer. Se tratando daquelas embarcações que nós vimos, aquele navio, e você navegar costeando, você tendo o norte da costa, mas se você cai para mar aberto, no meio de uma tempestade,
tudo fechado, você não seguia por estrelas, pelo sol, pela lua, por planetas. As embarcações daquela época eram guiadas e norteadas por isso. Não havia bússola, não tinha inventado ainda a bússola. Então, era perigoso embarcar nessa época. E o que aconteceu aqui? No versículo 9, passado o tempo do dia do jejum, Paulo admoestava. O que Paulo falou para eles? Eles os advertiu. Paulo deu um conselho. Ele estava no navio. No versículo 10, qual foi o conselho que Paulo deu? Dizendo-lhes, senhores, olha lá, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, da carga e do navio, mas também da nossa vida. Irmãos, ali estava um homem de Deus. Estava uma pessoa que fez 3 viagens, que levantou igrejas por mais de 15 anos, na sua primeira, na segunda e na terceira viagem. Paulo navegou todo esse mar Mediterrâneo e foi até a costa da Ásia. Estava uma pessoa experiente, sabia que estava falando. Mas, o versículo 11, mas o centurião, vamos ler esse versículo? Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao Paulo dizia. Irmãos, esse conselho que Paulo deu para o centurião e o piloto, aqui quando fala do mestre do navio, é o dono do navio cargueiro. Naquela época as embarcações, o dono do navio que levava grãos, ou levava mantimentos para uma região ou outra, o dono do navio embarcava junto, que é o mestre do navio. Paulo, ele sabia, irmãos, que era perigoso viajar naquela época, porque Paulo, ele viajava quando o vento era... Paulo tinha que levantar igrejas, ele era orientado pelo Espírito Santo, ele jamais embarcaria na época de inverno. Ele mesmo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25, ele diz que naufragou 3 vezes. Você que naufragou 3 vezes, você não teria autoridade e experiência para falar para alguém, olha, não vai, porque vai ser penoso, para a carga, para o navio e para a nossa vida. Você receberia um conselho de uma pessoa dessa, Ulisses? Uma pessoa que naufragou 3 vezes? Paulo, ele escreveu em naufrágios 3 vezes. E ele ali, ele viajou, irmãos, ele viajou durante anos a fio, levantando as igrejas. E ele escreve na sua segunda carta isso. Então, irmãos, Paulo deu um conselho. O conselho de Paulo foi: senhores, vejo que essa viagem vai ser trabalhosa. Por que a viagem vai ser complicada? Porque eles estavam indo navegar fora de época. Estavam navegando no início do inverno, onde, naquele mapa que vocês viram, qualquer descuido que você sair da proteção da costa, os ventos são contrários. Vocês leram? Lemos ou não lemos? Os ventos são contrários. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos desprotegidos da oração, desprotegidos da palavra, desprotegidos da comunhão dos irmãos, a comunhão da igreja. E aí, irmãos, os ventos são contrários. Nós precisamos estar alicerçados no Senhor. Aleluia. E aqui, versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. É lógico, esse Paulo que está aqui, ele entende muito de Bíblia, entende muito de Jesus, de Moisés, dos profetas. Vai entender alguma coisa de navegação? Irmãos,
se um dia eu tiver embarcado e tiver um homem de Deus e falar algo, eu creio na sua palavra. Nós precisamos crer na palavra de Deus. O que eles fizeram aqui? Dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio, versículo 12, para invernar, a maioria deles era de opinião que partisse dali. A maioria. Muitas vezes, irmãos, nossas decisões são baseadas na maioria. Jovens, na escola, não sigam a maioria. A maioria quer fazer muitas coisas. Você não é a maioria. Você é um jovem guiado por Deus. Você tem que ser um jovem que não vai pelo que a maioria faz, pelo que a maioria diz, pelo que a maioria dita. Nós temos que ser, irmãos, pelo que Deus está nos falando, por aquilo que nós temos na palavra de Deus. Nós estamos, irmãos, vendo aqui um pano de fundo que ainda na próxima mensagem, todo o desdobramento do que vai acontecer foi por causa dessas decisões. Não creram no que Paulo falou, tomaram a decisão da maioria que decidiu, vai ter consequências. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui a palavra de um homem que tinha experiência no mar. Na viagem da nossa vida, nós combinamos aqui no começo da reunião, não combinamos? Fizemos a alegoria que a nossa vida é uma viagem, não foi? Ou só eu que fiz? Então, irmãos, nós precisamos fazer uma reflexão. Na viagem da vida, nós precisamos buscar conselho e orientação daqueles que andam com Deus. É ou não é verdade? Quem despreza conselhos sofre grandes danos. Existe um ditado popular que conselho é tão bom que não se dá, tem que ser vendido. Não é verdade? Muitas vezes, irmão, nós ignoramos conselhos. Principalmente, estou falando agora para os jovens. Jovens, ouçam os conselhos dos que... Vou falar dos mais velhos, dos mais experientes. Porque já passaram por diferentes experiências. E aí, irmãos, seguir a cabeça da maioria aqui pode colocar-nos em grandes encrencas. Jovens, não sigam a cabeça da maioria. Ore ao Senhor. Busque conselho dos seus pais, que são experientes. Converse com seus pais do que vocês estão passando, aquilo que está acontecendo. Busque orientação e conselho. Nós, irmãos, também na jornada da nossa vida, na viagem da nossa vida, precisamos buscar conselhos, orientação. É ou não é verdade? Qualquer navegação, irmãos, tranquila, que nós desfrutarmos da vida, ela não dura para sempre. E sem demora, nós vemos que o nosso navio começa a deparar com ventos fortes. É ou não é verdade? E às vezes nós precisamos procurar algum refúgio, algum porto tranquilo, como lá em Bons Portos. E aqui, irmãos, no versículo 12, eles estavam procurando um porto para invernar, para o navio ficar parado, esperar o inverno passar para pegar de novo o mar. Mas a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a outro porto, que era Fênice. E aí passaram o inverno. Ou seja, eles tomaram uma decisão de sair de Bons Portos, achando que aquele porto não era o ideal, para partir para outro porto para passar o inverno. E aí nós temos uma distância de Bons Portos até Fênice, 60 quilômetros. Nesses 60 quilômetros, os perigos das viagens, que começa com vento contrário e passa por ventos mais fortes. Os irmãos viram recentemente o tufão que passou lá no Paraná?
Eu estive essa semana no Paraná. Não porque eu fui lá ver o que aconteceu na cidade. Eu tive que ir numa cidade que era a 150 quilômetros dessa cidade que o tornado passou ali e destruiu absolutamente tudo, toda a cidade. Irmãos, é algo assim que a gente... E o comentário ali no Paraná, somente das pessoas daquela cidade, eu estava longe da onde havia ocorrido, mas o comentário é em todo o estado. E a gente, conversando com um cliente que foi visitar, no almoço, os comentários, sabe? O pessoal se solidarizando. Quem estava preparado para enfrentar aquele tufão? As adversidades, irmãos, nos chegam repentinamente. E aonde deve estar a nossa confiança? Em Deus. Só o Senhor sabe, irmãos, das tempestades, dos ventos contrários que passamos. E Ele mesmo quer nos aperfeiçoar, quer nos firmar, para provar a nossa fé. Continuando no versículo 12, para ver se podiam chegar a Fênix e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta. Aqui, Creta é uma ilha na costa da Grécia. Perdão. O qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Perdão. Irmãos, em meio a essas dificuldades, em nossas viagens da vida, nós precisamos confiar em Deus para nos guiar o tempo todo, durante as nossas dificuldades. Número 1. Número 2. Nunca navegue em ventos das circunstâncias favoráveis. Isso está sendo muito bom para mim, isso está sendo confiável, favorável. Nós podemos colher tempestades. A palavra bons portos ali, onde eles estavam, significa chegar a um bom porto, ou seja, concluir algo com sucesso, ter êxito. Deus quer que você tenha êxito, mas nós precisamos confiar nele. Na nossa vida profissional, irmãos, muitas vezes nós nem sequer confiamos em Deus para colocar para Ele os nossos projetos de vida, o nosso trabalho. Eu estava conversando com um técnico que foi junto comigo nessa viagem para o Paraná. Ele também é um irmão, é um cristão. E antes da viagem, que nós viajamos na quarta-feira, na terça-feira nós tivemos uma reunião com um outro cliente via Teams, e ele falou: Sérgio, eu fico impressionado como as coisas vêm para vocês assim de uma maneira que parece uma bênção. Como é que é isso? Eu falei: irmãos, nós temos um hábito de orar na empresa e colocar nosso trabalho em Deus. Pedir a bênção do Senhor sobre todos os projetos. Não é, Vinícius? Pedir a bênção do Senhor sobre aquilo que fazemos. Irmãos, nós precisamos aprender a tomar posse da palavra de Deus. O salmista, ele diz que Deus abençoa os seus amados enquanto dormem. Você é um filho de Deus, você crê no Senhor, coloque suas coisas no Senhor. Ele está te abençoando quando você está dormindo, Jenner. Todos os nossos projetos. Isso nós precisamos crer no Senhor. A viagem, quando nós saímos para viajar, colocamos a nossa viagem em Deus. Senhor, nós confiamos em Ti, não confiamos na nossa habilidade humana. Irmãos, aqui estava um homem de Deus navegando. Ele deu conselho, ninguém quis o conselho. A maioria tomou decisão. E muitas vezes nós queremos chegar num bom porto, especialmente após dificuldades. Bons portos também pode significar um porto seguro, um lugar de refúgio, proteção e descanso. Quem é a nossa proteção, refúgio e descanso? Somente o Senhor Jesus. Ele é o nosso refúgio, proteção e descanso. Salmo 46:1.
Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Jeremias 17, 7, 8, tem até um hino que nós cantávamos muito no passado. Bendito o homem que confia no Senhor. Vamos, quem lembra desse? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jesus é nosso Senhor. Estou parando por aqui, vou entregar a reunião para os irmãos.